as pessoas esperavam por aquele dar uma subidinha, né? É. Então, assim, foi sucesso mesmo. E que bom, né? Que bom, me sinto assim, e sinto saudade, sabia? Sinto saudade Ah, eu até imagino. até do tipo de programa que a gente tinha, Do sabe? ambiente, Do devia ser muito estilo, legal do também. ambiente, dessas piadas que a gente podia fazer, entendeu? E que as coisas não eram assim tão chatas. Aham. E foi o seu primeiro personagem, o seu primeiro papel. Como é que você chegou no Zorra Total? Como é que você conquistou esse papel? Então, foi assim, do nada. Ah. Foi bem do nada mesmo, porque eu tava gravando, tava gravando Malhação, mas eu não tinha nenhum papel, nada, assim, expressivo, nem nada. E eu fui pegar no corredor, assim, os textos, né, do outro dia, tal, aquela coisa toda. E o Maurício Sherman me viu no corredor. Aí eu não sabia quem era Maurício Sherman também, né? E aí ele me perguntou se eu queria fazer um teste. Uhum. Na hora eu achei meio estranho. Eu falei, teste? Ninguém me avisou nada, né? Acostumado com aquela coisa de receber um e-mail, alguma coisa, você tem um teste tal dia. Eu falei assim, Isso aqui papinho é esse? Que que papinho. papinho é esse, né? Mas tudo bem. Eu falei, quero, né? Aí ele falou assim, então vem aqui comigo. Eu fiquei, nossa, mas já? E aí ele me chamou assim, me deu um texto, aí a gente entrou numa sala, tinha uma escada, ele me explicou muito pouco sobre o personagem, ele só falou assim, eu quero que você leia esse texto aqui, suba essa escada e no final você fala isso, 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 isso. Aí eu fiz. Aí ele falou assim, você gostaria de fazer esse personagem aqui pro Zorra com a gente? Eu falei, gostaria, né? Mas mesmo assim, sem saber muito o que seria, tá? Não sabia de nada. E aí que depois eu fiquei sabendo qual era o quadro e quem era que eu ia contracenar. Com a Gildo Com a Ribeiro. Gildo Ribeiro. Tranquilo. Nossa. Aí eu falei, nossa, um presentão, né? No- E aí acabou que o quadro fez sucesso, né? E aí foi aí onde eu fui lançada, porque até então eu tinha feito várias coisas de participação na Turma do Didi, Malhação, aquelas coisas todas, Laços de Família. Mas um personagem, assim, bacana, meu, pra chamar de meu, Sim. eu nunca tinha tido. É legal a gente falar disso, porque a gente fala de dois personagens muito importantes na história da TV. Sim, eu ia O comentar primeiro, essa. o Sherman, que Que ele aparentemente tinha... tem um olho de águia, né? Exatamente, mas ele era Que não- reconhecido por reconhecido ser por isso. um excelente olheiro. Ele Olheiro. batia o olho na pessoa e ele, não sei, ele tinha um guia muito bom do lado dele, não é? Guia Que fortíssimo. falava, vai naquele, porque o que esse homem revelou de gente, Sim. não é? Xuxa, Luísa Brunet. E essa história tua de me viu e falou pra fazer teste, algumas pessoas já falaram coisa muito parecida. Ele bateu o olho e falou assim, você tá disponível terça-feira pra poder vir aqui bater um texto? É isso aí. De repente a pessoa tava dentro do quadro. Exatamente. E eu era muito jovem, então, assim, eu também não sabia quem era o Maurício Sherman Aham. ali, sabe? Então, pra mim, assim, eu achei, assim, meio estranho. Falei, nossa, ok, né? Vou fazer meio estranho isso. Mas era o Maurício Sherman, Sim. né? E depois, quando eu soube quem era, eu falei, uau! Ele olhou pra mim, que bom, né? Que ele viu alguma coisa. Mas é isso aí, ele era um super olheiro, um cara, assim, muito inteligente, muito diferenciado em tudo que ele fazia, sempre com ideias muito criativas ali dentro, né? Então, assim, pra mim foi uma honra ter sido descoberta por ele. E o Agildo? Porque o Agildo, ele era uma criança, não era? Sim. O Agildo, sim. quem fala dele, fala que ele, o velhinho com 80 e tantos lá, mas continuava uma criança, tudo. Como é que era quando você conheceu? Você, lógico, que já sabia quem era o Agildo Ribeiro. Já sabia quem era o Agildo, e aí, de primeira, assim, quando eu fiz a minha primeira participação, eu fiz na Turma do Didi, já fui logo com o Renato Aragão também, né? Não foi um quadro que eu Só ganhei. trabalhou com gente fraca, né? Tudo de primeira. Trabalhou sossegada. Vai. Eu falei, ai... Então, assim, tanto o Renato também, ele percebeu que eu era totalmente novata ali no meio do negócio, porque eu estava acostumada com uma câmera só, né? Não estava acostumada com aqueles 500 câmeras, olha para cá e olha para mim, não sei o quê. Então, ele foi super, assim, generoso comigo. E o Agildo foi a mesma coisa. Ele percebeu também que eu não
era aquilo ali, para mim, era tudo muito novo, né? O Maurício já sabia, óbvio. Então, assim, o Agildo, ele me ajudava muito nos textos, né? Por mais que tinha outras meninas ali, mas o papel principal era o meu, tal. Mas ele meio que se comunicava com o olhar, assim, comigo, assim, vai, sobe, garota, vai. Entendeu? Então, assim, ele era realmente muito moleque, né? Muito de boa, sempre muito leve, sabe? Você não via o Agildo reclamando de nada, sempre chegava no horário, era uma pessoa muito feliz, muito normal, assim, não tinha aquelas coisas de atores, eu quero um camarim tal, eu quero não sei o que tal, porque ele já era, né, Sim. da nata. Ele já podia ter esse nível de exigência, se ele quisesse. Poderia exigir tudo que ele queria, né, mas ele não era assim, ele era uma pessoa completamente assim, ele queria o espaço dele ali, umas conversas e tal, e tchau. É foda que nessa época ele já era da Nata há muito tempo. Exato. Há muito tempo. Tipo, era pra mais de 40 anos que ele já era foda no que ele fazia. Exatamente. Ele podia tudo, né? E ele era um cara super simplão. E você poderia ver o Agildo em qualquer boteco, em qualquer lugar. E ele, da mesma maneira que ele era na TV, ele era na rua, em qualquer lugar. O quadro com o Agildo ficou quanto tempo no ar? Ele ficou uns 2, 3 anos no ar. E os 2, 3 anos que ele ficou no ar, ele era tipo, assim, quadro-chefe, né? Sim, quadro-chefe. Cara, 2, 3 anos no Zorra Total é muita coisa. É muita coisa. Porque ele tinha uma troca de quadro muito assim. Às vezes ficar 6 meses era muito, já era sucesso. Sim. 2, 3 anos é um absurdo, né? É um absurdo, de tanto que fazia sucesso. As pessoas esperavam por aquele dar uma subidinha, né? Então, assim, foi sucesso mesmo. E que bom, né? Que bom, me sinto assim, e sinto saudade, sabia? Sinto saudade eu imagino. Até do tipo de programa que a gente tinha, sabe? Do ambiente, devia ser muito legal também. Ambiente, dessas piadas que a gente podia fazer, entendeu? E que as coisas não eram assim tão chatas. Nesse tempo, os bastidores do Zorra ali, quem fazia parte do elenco do Zorra nessa época? Então, você a gente lembra? tinha Heloísa Perissé naquela época, Mônica Martelli. Silvino, Silvino também. Nossa, tinha só gente muito bacana, entendeu? Que depois dali foram para outras coisas melhores ainda. Então, o Zorra, ele foi assim um celeiro de bastante talento. O legal nessa época do Zorra é que tinha essa mescla, você pegava os humoristas gigantes, tipo Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, Jorge Dória. Você chegou a pegar o Jorge Dória? Gravei com o Gente, Jorge o Jorge Dória. Que cara incrível foi o Jorge Dória. Sim. E também era outro tranqueira. Sabe? Você imagina o camarim, você misturar Agildo Ribeiro, o Silvino com o Jorge Dória, meu Deus do céu, né? Sim, não é? sim. E aí você pegava esses caras que eram monstros do humor, assim, e você mesclava com uma galera nova começando. Então, era meio que uma espécie de escola também do humor. Sim. Esses caras mais velhos, eles tinham também a missão de preparar toda uma nova geração de humoristas e prepararam. Lúcio Mauro Filho, tanta gente que passou por ali nessa época, nessa mesma época. E eles faziam questão de fazer essa escada pra gente, sabe? Com toda a gentileza do mundo, entendeu? De não estarem sendo trocados, esse sentimento de troca, ou de melhor ou de pior. Cada um tinha o seu lugar ali, sabe? Então, assim, tinha um respeito. Então, assim, por isso era muito confortável, o ambiente era muito bacana ali. Então, é um lugar para se sentir saudades. Opa, Marcão Nascimento do Elementar Show aqui. Gostou desse corte? Tem um monte de corte com papos muito bons como esse aqui nesse canal, que você pode se inscrever se você gostou. Também tem essas mesmas conversas, mas os papos completos no canal oficial do Elementar Show. Então, se gostou, compartilha, curte, manda pros amigos, espalha a palavra. A gente se vê por aí.